Olá, este vídeo é para discutirmos um pouco sobre as correlações anatomoclínicas do tronco encefálico. E para isso, algumas considerações precisam ser feitas, né? A primeira em relação à região anterior do tronco encefálico. E aí eu me refiro às pirâmides bulbares, à base da ponte e à base do pedúnculo cerebral. O que passa por aí? Vias descendentes motoras. Então, sempre que houver lesão de área anterior, vai haver comprometimento motor. E onde passam as vias ascendentes ou sensitivas? No tegmento. Então, sempre que houver lesão de tegmento, há comprometimento sensitivo associado. E fora isso, não podemos esquecer que 10 dos 12 pares cranianos conectam-se ao tronco encefálico. Então, dificilmente teremos uma lesão de tronco encefálico sem o comprometimento de algum par craniano associado. Então, comecemos pelo bulbo. Lesão da área anterior. Se é lesão da área anterior, temos comprometimento da pirâmide bulbar e, portanto, trato córtico-espinhal, que cursa com hemiparesia oposta, né? Lembrando que a motricidade voluntária é sempre cruzada, né? E que o cruzamento ocorre na região mais inferior do bulbo, pouco antes dessas fibras penetrarem na medula. Então, hemiparesia oposta, mais lesão do 12º par, que é o nervo hipoglosso, que está emergindo aqui juntamente à pirâmide no sulco lateral anterior. A lesão do nervo hipoglosso causa alteração na movimentação da língua e aí a gente tem um desvio da língua para o lado lesado, ok? Então, hemiparesia oposta mais desvio da língua para o lado lesado. Lesão de área anterior do bulbo. Outra lesão bastante característica do bulbo é a síndrome de Wallenberg, que é o comprometimento isquêmico da região dorsolateral do bulbo. E por que isso acontece? Pela oclusão da artéria cerebelar inferior posterior, que é responsável pela irrigação da região referida. E aí é uma série de comprometimentos, a saber, alteração do pedúnculo cerebelar inferior e dos tratos espinocerebelar posterior e anterior. Isso cursa com alteração das funções cerebelares e, portanto, incoordenação motora. Incoordenação motora do lado lesado, já que o cerebelo é um órgão ipsilateral, ele afeta sempre o mesmo lado do corpo, diferentemente do córtex. Então, incoordenação motora do lado lesado. Temos também o comprometimento do trato e do núcleo espinhal do trigêmeo, sensibilidade da face, perda da sensibilidade da face do lado lesado. Do trato espinotalâmico lateral, então perda da sensibilidade do corpo do lado oposto, além de alterações de disfagia e disfonia associados ao comprometimento do núcleo umbigo. Então, é um conjunto de sintomas muito característicos: incoordenação motora do lado lesado, perda da sensibilidade geral da face do lado lesado, da sensibilidade geral do corpo do lado oposto, associada a disfagia e disfonia. É um conjunto de sintomas muito característicos e que precisa sempre nos remeter à síndrome de Wallenberg, tá? Então, essas são as duas lesões mais características do bulbo. E da ponte? Novamente, lesão da base, lesão de região anterior. Então, o que passa na região anterior? As vias motoras descendentes. Então, eu tenho hemiparesia oposta. Só que a lesão aqui é do nervo abducente, certo? E aí o nervo abducente inerva o músculo reto lateral, o olho perde a abdução e tem o que nós chamamos de estrabismo convergente, certo? Então, hemiparesia oposta associada à lesão do sexto par com estrabismo convergente, lesão da base da ponte.
E aí aqui a gente já explica que qualquer alteração de qualquer par craniano que inerve o olho vai causar diplopia ou visão dupla. Por quê? Porque os movimentos dos olhos são perfeitamente conjugados. E se você perde qualquer músculo de qualquer um dos lados, eles deixam de ter essa conjugação perfeita. E aí a imagem passa a incidir em pontos diferentes na retina dos dois lados, cursando sempre com diplopia. Bom, se a lesão da base se estender um pouquinho mais, ela pode pegar o nervo facial. E aí, quando pega o abducente mais o facial, nós temos o que a gente chama de síndrome de Millard-Glauber e cursam aí todos os sintomas referentes ao nervo facial também, que serão o último assunto desse vídeo. E por fim, se a lesão se estende ainda um pouco mais, ela pode acometer o nervo trigêmeo. E aí eu tenho anestesia da face do mesmo lado e alteração dos movimentos da mandíbula por perda dos músculos mastigatórios, e a mandíbula passa a estar desviada para o lado lesado. Né? Então vocês podem ver que o que muda é o ou os nervos que são comprometidos. E não é diferente no mesencéfalo. Olha lá, lesão da base, região anterior, síndrome de Weber, vai pegar o quê? Fibras do córtico espinhal e córtico nuclear, hemiparesia oposta. O que muda aqui é que a lesão é do óculo motor, certo? E aí a lesão do óculo motor, por ele inervar todos os músculos, praticamente todos os músculos extrínsecos e os músculos intrínsecos dos olhos, a gente tem uma grande alteração no movimento dos olhos, nós temos diplopia, pitose palpebral, estrabismo divergente, porque o reto lateral, inervado pelo abducente, deixa de ter o balanço, né, a oposição. Temos ainda midríase, por perda dos músculos intrínsecos, né? Então, é uma série aí de sintomas associados à lesão do óculo motor. Se for na base, né, síndrome de Weber com hemiparesia oposta. E se for no tegmento? Eu tenho a mesma lesão do óculo motor, aqui ó, só que em outra região, mas associada aí a estruturas tegmentares, que são as estruturas sensitivas. Então, eu não tenho uma hemiparesia oposta, eu tenho uma hemianestesia oposta, pelo comprometimento dos leminiscos, medial, espinhal e trigeminal. Lembrando que o medial e o espinhal vêm lá dos fascículos grácil, cuneiforme e dos tratos espinotalâmicos, portanto, corpo. E o trigeminal, face. Então, eu tenho uma hemianestesia oposta, tanto do corpo quanto da face, associada à lesão do óculo motor. Ok? Então, se for base, Weber, hemiparesia oposta. Se for tegmento, Benedict, hemianestesia oposta, associada a quem? Ambas a lesão do óculo motor. Ok? Ou terceiro par craniano. E para finalizar, a gente fala um pouquinho do nervo facial, porque as lesões do nervo facial têm uma importância clínica muito grande, tá? O nervo facial, ele é responsável pela inervação dos músculos da mímica, ou os músculos da expressão facial. E a sua lesão causa uma série de repercussões. Então, a pessoa fica incapacitada de pestanejar, enrugar a testa do lado lesado, ela não consegue fechar a pálpebra do lado lesado, nem assoprar, nem assoviar. Existe uma queda do ângulo da boca e vazamento de saliva, né? Existe um desvio da comissura labial para o lado normal, porque a musculatura sã faz, né, esse desvio. Então, são uma série de alterações que a gente pode observar aqui nessas imagens. Este é um caso que esteve na imprensa há pouco tempo atrás, de um trabalhador de um frigorífico, né, que por um acidente de trabalho teve um daqueles ganchos
que sustentam as carnes, lesando aí o seu nervo facial, aqui exatamente na região anterior ao pavilhão auricular. E aí ele cursou com todas aquelas alterações que a gente acabou de descrever, né? Então ele não enruga a testa do lado lesado, né? Ele não consegue fechar a pálpebra do lado lesado, né? Tem dificuldade de assoprar, de assoviar, né? Existe aí uma queda do ângulo da boca, que porventura não estamos observando o vazamento do ângulo da saliva, vazamento da saliva pelo ângulo da boca, mas isso é muito comum. E temos um desvio da comissura labial para o lado oposto, né? Porque a musculatura sã do lado oposto faz esse desvio, ou produz esse desvio. Isso é o que a gente chama de paralisia facial periférica, por lesão do nervo facial. E é importante a gente saber que existe um outro tipo de paralisia facial, que é central. Vamos entender um pouquinho de como acontece, né, a chegada das fibras no núcleo do nervo facial e a distribuição dessas fibras para a face. Então, olha aqui, eu tenho representada a face e a região superior da face, e aí coloque sempre a região dos olhos e da testa, ela está representada em amarelo, né, na cor amarela ou em amarelo, porque ela recebe, através do nervo facial, fibras oriundas dos dois lados do córtex, ou seja, tanto ipsilaterais quanto contralaterais. Já a região inferior da face, né, aqui representada em vermelho, ela recebe, através do nervo facial, apenas fibras do lado oposto do córtex, apenas contralaterais, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? A parte inferior da face só recebe comandos do lado oposto do córtex, e a parte superior da face recebe comando dos dois lados do córtex. Independente de ser região inferior ou região superior, as fibras chegam todas pelo nervo facial, certo? Então, se eu tenho uma lesão do nervo facial e as fibras chegam todas pelo nervo facial, não me interessa se é metade superior ou se é metade inferior, eu vou perder tudo. Então, temos a paralisia facial periférica, certo? Ela é homolateral, ou seja, atinge o mesmo lado da lesão do nervo facial. Ela envolve toda a face, porque todas as fibras chegam por ele, e ela é total. Não interessa se é voluntário, se é involuntário, ela é total. Eu perdi o contato do nervo com o músculo. É uma síndrome do neurônio motor inferior. É uma paralisia flácida, que cursa inclusive com atonia e arreflexia. Agora, se a lesão não está no nervo facial, e sim no trato córtico nuclear, as coisas mudam de figura. Por quê? Porque se eu leso o trato córtico nuclear, por exemplo, à esquerda, se eu leso o trato córtico nuclear à esquerda, a metade inferior da face à direita para de receber comandos, porque ela só recebe contralateral. Mas e a metade superior? Ela continua a receber comandos, porque ela recebe tanto contra quanto ipsilateral, e o trato córtico nuclear à direita está preservado, ok? Então, se a lesão é no trato córtico nuclear ou no próprio córtex, eu só tenho prejuízo da metade inferior, porque ela recebe de um lado só. Mas e da metade superior? Não, porque ela recebe dos dois lados.
Então, eu tenho uma paralisia facial central, que é contralateral, porque as vias descendentes motoras são sempre cruzadas, inclusive o córtico nuclear. Ela só compromete a metade inferior e ela é, portanto, parcial. E ela é parcial também porque eu perco a motricidade voluntária, trato córtico nuclear. Mas a involuntária, que tem outras vias, eu não perco não, ok? E aí é uma síndrome do neurônio motor superior que cursa inclusive sem perda de tônus e sem perda de reflexos, ok? Então, resumindo, se eu tenho uma lesão do núcleo do nervo facial ou do próprio nervo facial, eu tenho uma síndrome do neurônio motor inferior. Eu perdi o contato do nervo com o músculo, certo? E aí o sintoma é do mesmo lado da face, é em toda a face e é total. Não me interessa de onde está vindo a ordem, se é do córtex ou se são de áreas de processamento emocional. Se não tem o nervo, ela não chega no músculo. Isso é o que nós chamamos de paralisia facial periférica. É diferente de quando a lesão está no trato córtico nuclear ou no próprio córtex. Aí nós temos uma síndrome do neurônio motor superior. Espástica, tem manutenção de tônus, tem manutenção de reflexo. E aí, ela é contralateral, porque os tratos motores voluntários são cruzados. Ela é só na metade inferior, porque a metade superior recebe comando dos dois lados. E ela é parcial. A contração voluntária está perdida, a involuntária não. Ok? E aí nós estamos falando de uma paralisia facial central. E essa distinção, gente, é importantíssima. Quando você recebe um paciente com paralisia facial, a primeira coisa que você tem que saber é periférica ou central? A lesão é do nervo ou do córtex? Porque a conduta e os procedimentos diagnósticos, inclusive a gravidade, são completamente diferentes. Então, essa distinção precisa ser feita, né? Vocês precisam saber fazer essa diferenciação. Bom, em termos de anatomia e correlações do tronco encefálico, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Espero que tenham compreendido todo o conteúdo.